Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós neste dia. Estamos juntos para mais uma escola bíblica dominical, para aprendermos mais da palavra de Deus, da sua vontade sobre nossas vidas. Para mim é uma alegria estar junto com os irmãos neste dia para aprendermos mais do Senhor. Nós neste dia queremos falar sobre santificação, né? Existem alguns itens quando nós iremos comprar um veículo, um carro, que são opcionais. Contudo, tem outros itens que são obrigatórios, necessários para que um veículo ele possa ser comercializado. Falando sobre santificação, nós entendemos que a santificação é um item obrigatório na vida do crente. É indispensável para a vida do crente viver, ter a santidade, viver a santificação em nossas vidas. Por isso, neste dia, se faz necessário que a gente abra bem a porta dos nossos corações para que a gente possa entender o que é santificação, para vivermos em santidade, em santificação, para que a gente viva uma vida de agrado ao nosso Deus. Então, nesse dia, eu já convido você a pegar a sua palavra, a palavra de Deus, para nós meditarmos nela e basearmos, segundo a palavra de Deus, aquilo que é santificação. E eu convido a você a abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12 desta carta aos Hebreus, no capítulo 12, também no verso 12 em diante, que vai dizer assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já falando um pouco aqui o que o escritor aos Hebreus está mencionando, frisando esse verso 14, ele diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mostrando para nós, amados irmãos, que de fato a santificação é um item indispensável para as nossas vidas. Jesus, ele tratando sobre o posicionamento do crente, em toda a sua vida nesta terra, ele, certa feita, ele vai fazer menção que naquele grande dia, haverá muitos que chegarão diante dele e declararão: Senhor, em teu nome eu curei enfermos, repreendi demônios, e vão ouvir do nosso Senhor Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mostrando, amados irmãos, que esses até vivenciaram uma vida na casa do Senhor, contudo não viveram em santidade, não viveram em santificação. Então, naquele grande dia, todas as suas obras, por mais grandiosas que elas possam ter sido, elas não valerão de nada, exatamente porque abriram-se mão da santificação. Então, nesta manhã, neste dia, nós iremos abordar esse item tão necessário para a vida do crente. E, como já falei, minha oração é que o Espírito Santo ilumine os nossos corações para uma reflexão maior e melhor do nosso posicionamento diante do nosso Deus. Desde já abordando o estudo propriamente dito, nós iremos falar sobre a santificação. E a santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. Ou seja,
para que nós venhamos a vivenciar a santificação em nossas vidas, nós precisamos já ter sido regenerados. A conversão já deve ser algo que seja uma verdade em nossas vidas, e também a justificação por meio da fé. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Ou seja, a santificação, amados irmãos, é exatamente esse processo, um processo na qual nós iremos, diante de termos conhecido ao Senhor, nos voltado para Ele. Agora é o processo que nós iremos abandonar o velho homem e viver em novidade de vida, em agrado ao nosso Deus. Salomão, falando no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 18, ele diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, ele está declarando que o caminhar do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora ou da alvorada, que brilha cada vez mais até ser um dia perfeito. Salomão está declarando que nós, irmãos, somos como um nascer do sol, que nasce ali discretamente, não é? E logo em seguida ele é meio-dia, quando é o ápice do sol. Assim é o caminhar do crente nesta vida. Nós estamos caminhando. Hoje nós precisamos ser melhor do que ontem, e amanhã devemos ser melhores do que hoje. E até um dia nós sermos um dia perfeito, não é? Quando aquilo que é corruptível, como diz Paulo na carta aos Coríntios, se revestirá de incorruptibilidade, e estaremos para sempre com o Senhor. Vivendo em santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências da sua velha natureza. Através da santificação, nosso ser é mudado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas da nossa carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. O apóstolo Paulo fala também que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é exatamente isso que nós devemos vivenciar. Uma vida nova, um novo ser, não é? Se revestir de um novo homem, abandonar as velhas práticas, para que nós vivamos em novidade de vida. Isso é a santificação sendo exercida, sendo vivenciada em nossas vidas. Falando em santificação de uma forma mais teórica, palavras como santificação, santificar e santidade derivam do vocábulo latino sanctus, que quer dizer santo. Por sua vez, esse vocábulo geralmente traduz o termo hebraico kadash, que quer dizer separado, consagrado, e o termo grego agiasmos, consagração e purificação. O termo hebraico é utilizado no Antigo Testamento, aparecendo também como substantivo e adjetivo. Acredita-se que esse termo seja derivado de uma raiz hebraica que significa separar ou cortar. Os termos que, tanto no hebraico como no grego, eles direcionam exatamente para que o crente ele seja separado, consagrado para uso exclusivo do Senhor. Nós, irmãos, somos o povo chamado
como Pedro diz, de propriedade exclusiva para glorificar ao nosso Deus, para exaltar em tudo o nosso Deus, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, de tratar, tudo deve ser para louvor da glória do nosso Deus. Alguns também sugerem que existe outro aspecto no significado dessa raiz que transmite o sentido de brilhar. Se isto estiver correto, então esse termo tanto pode enfatizar a ideia bíblica de separação quanto a ideia de pureza. Seja como for, realmente ambas pertencem ao conceito de santidade. Vivermos uma vida de santidade, vivermos uma vida de separação, né? Uma vida de pureza para exaltarmos ao nosso Deus. Sabemos que nós somos desse mundo, estamos nesse mundo, melhor dizendo, mas não somos mais desse mundo. Somos como peregrinos. Nós temos uma responsabilidade diante daquilo que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele fala no Antigo Testamento, Pedro ele replica no Novo Testamento quando ele declara: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Há um chamado desse Deus para nós, para que nós venhamos a exercer uma vida de santidade, porque Ele é santo. Então, diante disso, nós devemos refletir a glória de Deus em uma vida de separação, em uma vida que nós vamos levar de pureza, buscando a cada dia nos afastar daquilo que são a mácula, que é a mácula do pecado em nossas vidas. O conceito acerca de santificação, ao longo da história da igreja, muito já se foi discutido sobre o conceito de justificação segundo a Bíblia, especialmente durante e após a Reforma Protestante. Algumas linhas teológicas afirmam que a santificação ocorre de uma única vez, especialmente por meio do sacramento do batismo. Outras insistem em confundir a santificação com a regeneração e a própria justificação. Há também aquelas que defendem o perfeccionismo na santificação. Essas pessoas entendem que o cristão pode chegar, ainda nesta vida terrena, a um estado de plena santificação que se traduz em um tipo de perfeição onde ele não pecará mais. Contudo, o ensino que mais se mostra fiel às Escrituras é aquele adotado pelos reformadores. Nele, a santificação é vista como um processo progressivo e inacabado nesta vida terrena. Dentro deste conceito, a santificação então pode ser entendida em alguns aspectos. Mas antes de nós abordarmos esses aspectos, só para nós entendermos melhor o que ele quis abordar aqui, é que nessa vida nós estamos num processo gradual, um processo na qual nós iremos viver toda a nossa vida nesse processo da santificação. Enquanto nós vivermos aqui, não temos como vivenciar uma vida plena de santificação. Infelizmente, ainda a consequência do pecado, o pecado em nós, traz consequências que desagradam a Deus, não é? Contudo, nós, nesta vida, precisamos vivenciar a santificação. Alguns aspectos. Primeiro, posicional, onde aquele que foi regenerado e justificado é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. Isto significa que ocorre uma separação instantânea e definitiva. Neste sentido, os cristãos são descritos na Bíblia como santos e perfeitos, mas isso não significa que eles estejam imunes ao pecado. Então, essa verdade revela a santificação como um processo longo e inacabado durante esta vida. A regeneração e a justificação em nossas vidas é feito exatamente no momento da conversão.
Esse processo é um processo prioritariamente divino em nossas vidas. E agora nós somos chamados para viver esse processo em toda essa vida, em todo o tempo que nós estivermos aqui, nós viveremos o processo de santificação. Não seremos perfeitos, estaremos em busca da perfeição. Então essa verdade revela que esse processo é inacabado nesta vida. É um processo que nós iremos lutar em todo o tempo nesta vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai falar sobre a briga da carne contra o espírito. E eu costumo dizer que quando nós declaramos o Senhor quando nós declaramos Deus como Senhor das nossas vidas, Jesus como Senhor das nossas vidas, soa lá o gongo que declara essa guerra, essa batalha entre a carne e o espírito. A carne vai puxar para as coisas do pecado e o espírito vai ansiar, desejar viver as coisas de Deus. E isso será uma briga essa briga vai ser gerada vivenciada em todo esse processo nesta vida aqui. O outro aspecto é o experimental. A santificação, que tem seu início na regeneração e encontra sua base judicial na justificação, desenvolve-se como um processo gradual durante toda a vida do cristão. E o processo final, a santificação, só alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida dos redimidos. Isto acontecerá na glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhante ao de Cristo. Louvado seja Deus. Nós ansiamos por este dia. Contudo, enquanto nós estamos aqui, o processo, a luta, essa batalha, ela vai ser travada. E dia após dia, nós precisamos vivenciar esta batalha, buscando agradar ao nosso Deus, ou seja, viver uma vida de santificação, viver uma vida separada das coisas desta vida, para vivermos uma vida em agrado ao nosso Deus. A santificação é um processo que o próprio Deus, a Trindade, ele vai operar em nossas vidas. É uma obra do Deus triuno, mas geralmente atribuída nas Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo. Existem alguns textos, como a Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, também no capítulo 15, verso 16, e na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, que faz essa abordagem, que direciona especificamente a pessoa do Espírito Santo no processo, nos ajudando no processo da santificação. No entanto, o homem que foi regenerado também participa desse processo. É um processo na qual tem a participação do nosso Deus, primeiramente, mas também chamando o homem a vivenciar, a exercer nesse processo da santificação. O homem que foi regenerado também ele participa desse processo, mas isso não ocorre de forma independente. Na verdade, o homem serve como um instrumento pelo qual, em parte, o Espírito de Deus efetua essa obra. Estamos agora regenerados, justificados, e agora haverá o processo da santificação. Entraremos no processo da santificação. A Trindade Santíssima, mais especificamente o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas, nos ajudando, para nos ajudar a vivenciar a santificação, o processo da santificação. É um processo na qual tem a intervenção do nosso Deus, mas também tem a nossa parte respondendo a esse chamado do nosso Deus para as nossas vidas.
Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também aponta em várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Primeiro vamos ver um exemplo na carta aos Efésios, capítulo 3, no verso 16. Carta aos Efésios, capítulo 3, verso 16, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, Paulo está dizendo que, segundo as riquezas da glória que nos é alcançada, vos conceda que nós sejamos colaboradores com o poder pelo seu Espírito no interior do homem. Ele declara que há uma força que está em nós e nós iremos colaborar com essa força, com esse desejo, com essa vontade de Deus, que vivamos uma vida em santidade. Vivamos uma vida em santidade. A santificação em nossas vidas, ela é operada pela Trindade Santíssima, mas geralmente ela é atribuída, mais especificamente nas Escrituras, à pessoa do Espírito Santo. No entanto, o homem que foi regenerado também ele participa desse processo, mas isso não ocorre de forma independente. Na verdade, o homem serve como um instrumento pelo qual, em parte, o Espírito de Deus efetua essa obra. Ou seja, a Trindade Santíssima vem sobre as nossas vidas, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, trabalhando, nos chamando, e nós devemos corresponder a esse chamado para vivenciarmos uma vida de santificação. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também vai apontar em vários outros pontos, em várias outras exortações para a cooperação do homem nesse processo. No primeiro ponto, nós iremos ver na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 16, a efetuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Capítulo 3 da carta aos Efésios, no verso 16, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no interior do homem, mostrando que há uma atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Há uma atuação nos dando poder, força, para que nós possamos ser capazes de vivenciarmos uma vida de santificação. Mas dentro desse desejo do Espírito Santo em nossas vidas, desse chamado do Espírito Santo, deve haver uma resposta da nossa parte. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, peço que você abra sua Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 12, no verso 9, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. No verso 16 ele diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildades, não sejais sábios em vós mesmos. No verso 17 ele continua dizendo: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Paulo falando à igreja de Roma, mostrando que o nosso proceder, as nossas atitudes devem ser exatamente correspondendo ao chamado de Deus, a esse chamado do Espírito Santo em nossas vidas, para termos procedimentos de santidade que glorifiquem ao nosso Deus. Sabemos, irmãos, que
há uma luta travada, como já falei. E por isso que esse processo não é um processo tão fácil, porque a cada dia, dia após dia, nós deveremos lutar contra nós mesmos, lutar contra a nossa natureza pecaminosa, para corresponder esse chamado, essa atuação do Espírito sobre as nossas vidas. Essas duas verdades não se anulam e nem se contradizem. Ao contrário disso, elas se completam em perfeita harmonia, ainda que não possamos compreender completamente. Essa mesma questão acontece em outras doutrinas bíblicas, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Diante de tudo que a gente já abordou, nós devemos entender que nós devemos viver uma vida equilibrada no que diz respeito à santificação. A verdade bíblica de que Deus é quem opera a santificação e que o redimido também participa desse processo, exige que entendamos que deve haver um equilíbrio nessa relação. Infelizmente, algumas pessoas priorizam ou supervalorizam um lado e ignoram o outro. Por exemplo, há quem pense que, como a santificação é uma obra operada por Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Outros, por sua vez, enfatizam tanto a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual, que acabam fazendo da santificação uma tentativa de justiça própria. O equilíbrio dentro desse entendimento vai ser algo necessário para as nossas vidas. Tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Contudo, nós não podemos vivermos uma vida desequilibrada ao ponto de dizer, se é Deus que opera, vamos relaxar ao ponto de entendermos que nós não devemos fazer nada. E muitas das vezes a gente vive o outro lado da moeda. A gente pensa que a santificação é um processo somente humano e ignora a parte de Deus. E nós podemos cair dentro de um entendimento que a santificação vem por uma justiça própria. E isso deve ser algo que nós devemos ignorar, deixar de lado. Sabemos que em tudo, amados irmãos, nós precisamos da ajuda do nosso Deus, da ajuda do Consolador, do Espírito Santo, do nosso amigo, para nos ajudar a vivenciarmos a santificação em nossas vidas. O primeiro grupo, sem dúvida, induz a irresponsabilidade, ou seja, aqueles que dizem que é só a responsabilidade fica por parte da Trindade, do Espírito Santo em nossas vidas, e pode viver uma vida de irresponsabilidade e a falta de diligência na conduta cristã. E o segundo grupo, que vive evocando que o homem que tem a responsabilidade exclusiva da santificação, ele inevitavelmente conduz o cristão a um legalismo que distorce as doutrinas da graça. As doutrinas da graça. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo, nesta carta, nesses dois versículos, capítulo 2 da carta aos Filipenses, verso 12 e 13, ele deixa bem claro, amados irmãos, primeiramente ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele está chamando, evocando a responsabilidade do homem, aquilo que é a nossa responsabilidade. Mas ele não para por aí, ele diz a outra parte, que é a parte de Deus, porque Deus é o que opera em vós tanto querer
como efetuar segundo a sua boa vontade. Então ele especifica muito bem aqui esse equilíbrio que devemos vivenciar na nossa vida de santidade, na nossa vida de santificação. Um exemplo prático dessa relação ocorre quando oramos a Deus ou meditamos em sua palavra. Somos nós que oramos, assim como também somos nós que estudamos as Escrituras. No entanto, foi o Espírito de Deus quem nos levou a amar as Escrituras e a se derramar em sua presença em oração. Sabemos, irmãos, que nós devemos vivenciar essas práticas, os exercícios espirituais, que é exatamente a oração, a leitura bíblica. E quando nós vamos buscar ao nosso Deus através da oração, da meditação da palavra, isso é uma parte que nós devemos fazer. Mas a vontade, o desejo de vivenciar isso vem de Deus, mostrando que é um processo conjunto de Deus em nós para vivenciarmos a santificação. Quem está apto à santificação? Somente poderá ser santificado aquele que foi regenerado. Aqui é muito importante entender a diferença básica entre a santificação e a regeneração. Infelizmente, muita gente confunde esses dois estágios distintos da obra da redenção. O presbítero Misael me informou que ele passou para os irmãos o que é a regeneração. A regeneração é um processo, a santificação é outro processo. Mas para que nós venhamos a vivenciar a santificação, nós primeiro precisamos ter sido regenerados. A regeneração é uma obra operada exclusivamente por Deus no pecador e que acontece uma única vez e de forma imediata. A regeneração é o novo nascimento. É quando Deus vivifica o pecador que está morto em delitos e pecados, como diz Paulo aos Efésios. Como não há como alguém ser mais ou menos nascido, então a regeneração é uma obra definitiva e completa. Por outro lado, como vimos, a santificação é um processo gradual, que inclusive tem o seu início a partir da regeneração. Uma boa maneira de entender a diferença entre a regeneração e a santificação é saber que a regeneração é um novo nascimento, enquanto que a santificação é um crescimento. Então, nós precisamos entender, diferenciar muito bem o processo da regeneração, que é totalmente operado por Deus, é o novo nascimento. É quando nós nascemos para Deus. Mas a santificação é exatamente esse crescimento. Podemos exemplificar entendendo assim que é o crescimento do homem na presença do Senhor, respondendo ao chamado de Deus a vivermos uma vida de santidade, uma vida que glorifique ao nosso Deus. Obviamente, só poderá crescer e se desenvolver aquele que nasceu. Portanto, só poderá se santificar aquele que foi regenerado. Essa verdade também nos leva a rejeitar um entendimento que, infelizmente, é muito popular entre os cristãos da atualidade. Muitos pensam que a santificação é a causa da salvação, no sentido de que é necessário se santificar para ser salvo. No entanto, é exatamente o contrário. Ou seja, o cristão é santificado não para ser salvo, mas porque já é salvo. Ele cresce espiritualmente não para nascer de novo, mas porque já nasceu de novo. Devemos entender, amados irmãos, que só vivem a santificação, só exerce a santificação aquele
que tão somente nasceu de novo. Paulo diz que a salvação, ele não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie, mas por meio da graça. Então, se nós não podemos nascer de novo com nossas próprias forças, é uma atuação, é um feito de Deus em nós, nós precisamos entender que primeiro nós somos regenerados, para depois vivermos uma vida de santificação, uma vida de santidade ao nosso Deus. Só pode viver uma vida de santificação aquele que já foi regenerado. E como ocorre a santificação? Já falamos que a santificação é uma obra operada por Deus e o cristão é participante desse processo. Assim, a santificação ocorre na vida interior do homem, de modo que ela naturalmente afeta o homem por inteiro, ou seja, corpo e alma, intelecto, vontade e afetos. A santificação, amados irmãos, vai vivenciar, vai atuar em nossas vidas de uma forma completa. Tudo nós vai ser afetado por isso, pela santificação. A Bíblia expõe a santificação sob duas linhas simultâneas. O primeiro, a mortificação do velho homem, isto é, a natureza pecaminosa, mesmo após ter sido regenerado, a natureza pecaminosa não é retirada do cristão, mas é através da santificação que essa velha natureza é subjugada e mortificada. O primeiro aspecto da santificação é a mortificação do velho homem. É aquilo que já até mencionei. Paulo diz que aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que foi regenerado, foi justificado, ele é uma nova criatura. E para que isso seja confirmado em nossas vidas, as coisas velhas devem passar e tudo se fazer novo. Esse é o processo da santificação em nossas vidas. E o segundo ponto, o revestimento do novo ser criado em Cristo para as boas obras. Primeiro, a mortificação do velho homem, e o segundo, o revestimento do novo ser criado em Cristo para as boas obras. Enquanto que a velha natureza vai sendo mortificada, crucificada com Cristo, o redimido é conduzido a um modo de vida em Cristo que agrada a Deus. Paulo lhe diz na carta aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou. Nós devemos nos assemelharmos a Paulo nesse posicionamento de crucificar a nossa carne com Cristo, para não viver mais segundo as nossas vontades, mas vivermos agora para a vontade, para a glória tão somente do nosso Deus. E esse processo é exatamente a santificação sendo exercida em nós. Além disto, a santificação é realizada na vida do cristão através de vários meios que o Espírito Santo emprega. Por exemplo, a leitura e o estudo da palavra de Deus, a oração, os sacramentos, a comunhão entre os redimidos no corpo de Cristo, a adoração e o direcionamento providencial de Deus na vida do cristão. Amados, para que nós venhamos a vivermos uma vida de santificação, de santidade diante do nosso Deus, dia após dia, isso vai sendo demonstrado nas nossas práticas, nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos diante dos nossos irmãos, da nossa família. Não tem como mais nós declararmos estarmos em Cristo e vivermos as práticas do velho homem.
Paulo diz que aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Mas que nós venhamos a se revestir desse novo homem, crucificando de fato e de verdade o nosso velho homem, a nossa carne com Cristo. Vivermos em novidade de vida. Vivermos em novidade de vida declara que nós estamos exercendo a santificação em nossas vidas, esse chamado de Deus para nós vivermos em santidade, em novidade de vida. A cada dia, como já falei também, precisamos travar uma luta contra nós mesmos. Sabemos que a nossa carne vai nos levar, querer nos levar para as práticas do velho homem. Os sentimentos, os desejos carnais, tudo aquilo que anseia a nossa carne para vivenciarmos. Mas se nós estamos apegados ao nosso Deus e a esse poder que Ele exerce sobre as nossas vidas, se nós queremos corresponder, ainda que nós venhamos a travar essa luta, dia após dia nós iremos vencendo a nossa carne, até um dia vivermos plenamente uma nova vida em Cristo Jesus. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e viveremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto vivermos essa vida aqui, nós teremos essa luta travada e a cada dia nós precisamos vencer a nós mesmos. As características da santificação. Algumas características da santificação que devemos vivenciar em nossas vidas. As principais características da santificação, das quais podemos citar resumidamente, é que Deus é o autor da santificação, ainda que o homem tenha participação como instrumento através dos meios que Ele colocou a seu dispor. A oração, a meditação na palavra, vivermos em comunhão uns com os outros, e isso é a nossa resposta. Contudo, Deus, Ele é o autor da santificação. A santificação, Ele tem lugar tanto na vida subconsciente como na vida consciente do homem. Na primeira, ela é uma operação imediata do Espírito Santo. Já na segunda, ela é um processo que depende do uso, do exercício da fé e dos meios da graça durante a vida cristã. Terceiro ponto, a santificação é um processo longo que perdurará toda a vida do cristão. Por isso, esse processo ficará inacabado aqui. Isso significa que nesta vida terrena, o cristão jamais alcançará a perfeição. O outro ponto diz que a santificação encontrará sua plena perfeição quando a vida do redimido tiver fim ou no retorno de Jesus Cristo. A Bíblia diz que os redimidos que já morreram encontram-se inteiramente santificados. O escritor dos livros aos Hebreus fala deles como justos aperfeiçoados, no capítulo 12, versículo 23. Todavia, será por ocasião da ressurreição dos mortos que a santificação com relação ao corpo será completa. Nesse momento, Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Quando Paulo escreve isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 21. Desejamos, amados irmãos, que dia após dia haja essa resposta ao chamado de Deus para as nossas vidas. Sabemos que é um chamado de Deus e que vai valer a pena. Que a cada dia a gente lute contra nós mesmos, que a gente vença o nosso eu. Há situações que a nossa carne ela quer reinar, a nossa carne ela quer falar mais alto. Contudo, o chamado de Deus e a glória que está por vir
faz valer a pena quando nós negamos a nós mesmos, deixamos de lado aquilo que é exercer a nossa vontade para vivermos a vontade do nosso Deus, ou seja, vivermos em santificação, vivermos em santidade. Através da santificação é possível deixar de pecar, apesar de a santificação ir mortificando a nossa natureza pecaminosa, ela não a exclui completamente. Os cristãos já foram libertos da culpa e do poder do pecado, mas ainda estão sujeitos a ele. É como diz um grande teólogo, que ele pensava que quando num batismo ele ficaria livre das vontades da carne. Contudo, ele não sabia que o velho homem sabia nadar. E é entendendo isso, amados irmãos, que dia após dia nós vamos vivenciar esse conflito, a carne querendo nos puxar para exercer a sua vontade, as concupiscências, os desejos desenfreados dela, contudo o Espírito querendo vivenciar as coisas de Deus, as coisas de Deus. O apóstolo João fala exatamente sobre isso. Ele escreve que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 10. Nessa vida, irmãos, nós iremos vivenciar altos e baixos. Contudo, a gente não pode mais viver uma vida de escravidão da nossa carne. Vamos errar ali, vamos falhar ali. Contudo, isso não deve mais ser algo que nos agrade, algo que nos faça nos alegrar. Muito pelo contrário, quando vivenciarmos a queda, o pecado, isso deve nos levar novamente aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo perdão, pedindo que Ele venha purificar as nossas vidas. Assim, o pecado não é mais o padrão em sua vida. O pecado não é mais aquilo que o caracteriza, pois ele não sente mais prazer na prática do pecado. Então podemos dizer que o pecado ocorre na vida do redimido como um acidente de percurso em sua caminhada cristã e não mais como algo comum, algo que vivenciávamos corriqueiramente. Podíamos, antes de Cristo, de termos conhecido o Senhor, vivenciar no mais profundo do pecado. Contudo, agora com Cristo, em Cristo, nós precisamos entender que nós somos uma nova criatura, que aquilo que nos caracterizava no passado deve ser apenas um testemunho que glorifique exatamente por causa da mudança, exatamente porque nós estamos vivendo em novidade de vida, em santificação, e as pessoas devem olhar para nós e ver que realmente aquele velho homem passou e vivemos em novidade de vida e para a glória de Deus. É por isso que os verdadeiros cristãos confessam e oram a Deus em arrependimento pelo pecado, pelo perdão dos seus pecados. A boa notícia é que a graça de Deus, através das Escrituras, ensina, repreende e corrige os redimidos, para que estes sejam aperfeiçoados. Louvado seja Deus. Quando nós vamos buscar ao Senhor em arrependimento, em quebrantamento, em humilhação, Ele nos perdoa. Isso é a graça divina de Deus em nossas vidas. Quando nós vamos buscar ao Senhor de uma forma quebrantada, Ele diz que os quebrantados e contritos, aquele que busca Ele de uma forma que o seu coração está quebrantado e contrito, Ele não vai desprezar. E assim deve ser em nossas vidas, dia após dia, vivermos uma vida de quebrantamento, de humilhação aos pés do nosso Deus. A santificação, amados, não é um legalismo ou uma aparente
espiritualidade. Infelizmente, a santificação é vista por muita gente sob as lentes distorcidas do legalismo, ou daquele que vive sobre a lei. Geralmente, esse legalismo se expressa por meio de usos e costumes e outras práticas que apenas possuem aparência de piedade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 23, ele diz assim: essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não adianta, amados, vivermos uma vida de aparência diante do Senhor. Ele declara para Samuel, profeta Samuel, naquele ato que ele manda consagrar um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Ele chega lá sem direcionar primeiramente a quem seria este. E Samuel vê um dos filhos de Jessé, que são homens de guerra, homens de formosura, e ele diz assim em seu coração: certamente está diante de mim o novo rei de Israel. E quando ele vai ali consagrar um dos filhos de Jessé, o Senhor o faz parar e diz a ele, e diz para nós neste dia, que o Senhor, ele não olha a aparência, mas ele sonda, ele vê os nossos corações. Por isso que a santificação, irmãos, não está pautada em uma vida de aparência. Jesus, quando ele manda escrever aquelas cartas às igrejas da Ásia Menor, que está relatado ali no livro do Apocalipse, ele diz a cada uma daquelas igrejas que aparentemente tinha uma vida ilibada diante do Senhor, mas podemos ver que muitas tinham falhas diante do Senhor. Ele declara para aquelas igrejas: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Assim como ele diz para nós neste dia, ele nos conhece, ele conhece as nossas obras, ele nos conhece por dentro. Por isso não vale a pena vivermos apenas uma vida de aparência para mostrarmos uma vida de religiosidade diante dos homens, diante do pastor, da igreja, de quem quer que seja, e não termos uma vida por dentro verdadeira diante do nosso Deus. Na verdade, a santificação não é simplesmente se abster de uma série de coisas consideradas impróprias e abraçar outras. Por exemplo, tem gente que acha que a santificação é adotar o paletó e a gravata como uniforme, andar com saias e vestidos que arrastem no chão, manter o comprimento adequado do cabelo e outras coisas mais. Além disso, a santidade também não está implícita na ostentação de vários dons espirituais. O Senhor, ele não olha a aparência, ele sonda os nossos corações. Do que adianta, irmãos, andarmos de terno o tempo todo, mas ser um mentiroso, andar com uma saia 3 vezes maior que o seu tamanho, mas ter a mente dominada por pensamentos impuros, ter aparência de espiritual, desmaiando de tanto jejuar, mas ser alguém que promove discórdia, inimizade e dissensões, alegar, revelar e profetizar em nome de Deus, mas ser um invejoso, ganancioso e destemperado. Veja que a santificação, amados irmãos, é algo que deve ser vivenciada no nosso íntimo. A santificação é uma luta que vai ser travada dentro de nós e contra nós mesmos. Sermos sinceros diante de Deus de quem nós somos de fato e de verdade. Não vivermos uma vida enganando a nós mesmos, porque Deus, ele não se deixa enganar. É preciso entender que a santificação é mortificar o velho homem e não maquiá-lo
com uma aparente espiritualidade. A gente não pode, irmãos, querer viver em novidade de vida, tendo as práticas do velho homem. É preciso matar o velho homem, não maquiá-lo. É preciso crucificar o velho homem e não querer andar de lado a lado com ele. E isso vai fazer com que dia após dia nós venhamos a vivermos uma vida que glorifique ao nosso Deus, uma vida de verdade. E mais do que nunca, amados, esse tempo na qual nós estamos vivenciando é tempo dos verdadeiros. Não tem mais espaço para vivermos uma vida de mentira, mas uma vida de verdade diante do nosso Deus. Os tempos já são findos. Os sinais já mostram, como diz o hino, cada vez que vencendo vem Jesus. E diante de tudo isso que aprendemos e muito mais, devemos fazer uma análise do nosso posicionamento diante do nosso Deus. Não é tempo mais de vivermos uma vida de mentira. Por isso, devemos urgentemente nos posicionarmos diante desse Deus maravilhoso, com verdade, com sinceridade, com quebrantamento, com humilhação. Certa feita, o rei Davi, ele permitiu vivenciar situações que desagradavam ao Senhor. Mas ele estava tão insensível nas suas práticas, no seu posicionamento diante do Senhor. Ele não tinha mais aquela sensibilidade que outrora era tão comum em sua vida. E agora Davi precisou ser confrontado pelo próprio Deus, para que ele caísse em si, que a sua vida que ele estava vivendo, que o seu posicionamento que ele estava tendo diante de Deus não era um posicionamento que agradava, que glorificava o Senhor. E Davi vai se quebrantar aos pés do nosso Deus, pedindo que ele renovasse a alegria da sua salvação em sua vida. Quem sabe neste dia, esse posicionamento deve ser o seu posicionamento diante do Senhor, diante dessa reflexão e desse algo tão necessário para as nossas vidas. Como falei no início, desse item indispensável para a vida do crente, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É tempo de nós nos analisarmos de uma forma sincera, íntima, e entender os pontos que devemos adequar à vontade do nosso Deus, para que rapidamente possamos nos achar segundo a boa vontade do nosso Deus. Que Deus, pois, nos abençoe neste dia, que o Senhor nos dê força e Ele nos dá, que o Senhor nos direcione a vivenciarmos tudo isso que aprendemos, para que a sua glória possa ser manifestada em nós e através de nós, que possamos exalar o bom perfume de Cristo onde quer que nós chegarmos, possamos atrair pela nossa santificação, pela nossa santidade, pela nossa separação, pela nossa consagração a uma vida consagrada ao nosso Deus, e em tudo o nosso Deus possa ser glorificado em nós e através de nós. Que Deus, pois, abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração neste dia, pedindo que o Senhor nos ajude nesse tempo a vivermos em novidade de vida e para a sua glória. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar por este dia, por este estudo, por esta oportunidade que tu nos dá, ó Senhor, de podermos refletir sobre o nosso posicionamento diante de ti. Pai, queremos nesta hora pedir primeiramente perdão pelas nossas falhas, por nossas insensibilidades, por aquilo que cometemos que desagrada ao teu santo nome. Pai, diante de tão grande amor que tu tens demonstrado a nós, eu sei que tu tens, ó Pai, coisas grandiosas sobre a vida daquele que vive para ti. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu
e jamais chegou ao coração humano. É as coisas que tu tem preparado para aquele que te ama, Senhor, para aquele que vive para ti. Por isso, neste dia, nós queremos te pedir a tua graça, pedir força, sabedoria, que tu traga, Senhor, sobre nós a sensibilidade novamente de ouvirmos o direcionamento do teu Santo Espírito para vivermos uma vida que te agrada. Abençoa a tua igreja neste tempo, que essa igreja possa se posicionar com verdade ao teu chamado, à santificação, a uma vida exclusiva para ti. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.